Boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Muito bom ter vocês aqui. Tem bastante gente que já estava aí na expectativa, perguntando. Já vou mandar abraço para todo mundo. Que bom, né, que a repercussão foi muito positiva. Nós soltamos aí uma chamada de uma maneira muito despretensiosa no sentido de soltar tanta alvoroço do jeito que foi. Era mais um bate-papo com meu convidado, meu querido pastor, meu pastorzão mesmo, pastor José de Barros, que está aqui. No texto eu citei ali no texto, eu falei que há 5 anos atrás nós tínhamos um programa chamado Crescendo Espiritualmente, com a minha parceira Tatiane Ruiz, que deve estar assistindo nesse momento, mandar um beijo para Tati. A Tati! Abria o programa falando assim, não vou falar como se fosse rádio, porque a intenção é o bate-papo mesmo. E o Wesley Messias, que está nos assistindo, que era ali na mesa de som, que ficava conectado. E eu apenas citei que nós tínhamos um quadro que era perguntas para que o pastor respondesse. Na maioria dos casos, uns 80% das vezes, era o pastor Zé de Barros que estava conosco lá, que era o nosso pastor, que sempre amparou a gente ali no Crescendo Espiritualmente, mas no momento da palavra vinha muitos pastores da cidade. Se você é do Crescendo Espiritualmente que vai participar dessa live, fala eu assisti o Crescendo Espiritualmente. Se você não é do Crescendo, não sabe nem que eu sou evangélico, porque às vezes você está aí, que você me conhece o Fred das palestras, o Fred da faculdade, sei lá, qual o Fred que você conhece. O Fred tem bastante imagens aí configuradas para as pessoas. Eu sou evangélico, mas nosso programa era um programa aberto, as pessoas assistiam muito e o nosso bate-papo é um bate-papo franco a respeito de igreja, nesse bate-papo que nós vamos ter hoje. Você que gosta de ouvir de Deus, que gosta de ir na igreja, que já frequentou uma igreja, esse bate-papo é para você. E o tema é bem legal. É um tema que eu vou colocar o meu querido pastor Zé de Barros na fogueira, né? É um tema que é a igreja do futuro, pós-pandemia. Existem pastores que são a favor, eram a favor da internet, outros pastores que não eram a favor, mas a pandemia veio para fazer com que todo mundo se conectasse em todos os setores da sociedade. Não tem um setor da sociedade que não está hoje envolvido mediante a pandemia e que ele não está afetando. Não existe. E em todos os setores da sociedade haverão mudanças, e mudanças significativas. Na igreja, o que vai mudar? Na igreja, o que já mudou? Quais são os impactos de hoje? E aonde nós vamos parar depois da pandemia com a igreja? Qual vai ser a igreja do futuro, na verdade? Então, eu queria agora mandar já passar a bola para o pastor, mas primeiro ele se apresenta, porque eu quero formular uma pergunta bem legal para ele, o pessoal já está conectando aqui bastante, eu quero tem 17 comentários aqui, eu quero ver se eu dou conta de todo mundo. Se apresente então, pastor, manda um abraço para todo mundo que está conectado e nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Prazer é meu de estar aqui, né, Fred? Relembrar esses momentos tão bons que passamos há 5 anos atrás e esse momento aqui agora, muito especial, como todos também me conhecem, sou o pastor José de Barros, sou pastor da Igreja Batista da Esperança há 22 anos, que sou pastor da igreja, e uma alegria participar desse momento. Espero que as respostas elas venham ser compatíveis na expectativa das pessoas, porque também eu fiquei observando que quando falou do Crescendo Espiritualmente, aqueles debates que a gente tinha, as nossas conversas sobre a fé, a esperança, isso criava uma expectativa muito grande. E criou a mesma expectativa para esse momento. E vamos lá. Como eu gosto de dizer, falava no Crescendo Espiritualmente, eu vou repetir, pergunte o que quiser e eu respondo o que eu souber. Bom, vamos lá. Fora toda a modéstia de pastor José de Barros, né? Eu não vou ficar apresentando o currículo de pastor José de Barros, professor de faculdade, teólogo e... Bom, não é à toa que ele me aguenta. E me aguentar não é fácil.
Tá bom? Mas vamos mandar um abraço aqui. Tem um monte de gente conectada. O Wesley Messias, beijo. Beijo, te amo. Você sabe que eu te amo. Tá lindão, hein, Fred? Te amo, eu também te amo. Depois eu respondo escrevendo, tá bom? Luciene, eu acredito que ela é uma aluninha que eu tenho lá de Castilho. Eu dou palestra para ela em Castilho. Saudades das reuniões, abraço na família, abraço em toda a família. Espero que tá fazendo muita receitinha aí que a gente faz nas reuniões. Fabiana Fernandes está conectado. Abraço, começamos, viu, Fabiana? Da Texumárias aqui de Pereira Barreto, que não deve estar assistindo aula e deve estar conectado com a gente aqui. Pedrão da igreja, pastor, manda abraço pro Pedrão. Um abraço, tá? A Cida, Valdivino, sim. A Rafaela, esses são os nomes que eu tô lembrando aqui, né? A Cida já tá aqui, assistindo, acenando. Valdivino. Muito grande, todos são amáveis. Marcos está assistindo. O Marcos. Marcos está assistindo. Todos são bem-vindos. Danilo Medeiros, eu acho que é o filho do Dias, ele está assistindo a gente. Que legal. Que legal. Que mais? Célia Regina Freitas está assistindo a gente. Tá bom, tem umas pessoas que estão se conectando, vão mandando perguntas e nós vamos agora para a primeira. Vamos debater. Bora lá. Pastor, é o seguinte, primeiro eu quero saber, o pastor era contra a internet? Porque tinha uma leva de pastores que eles eram contra e que até incentivava, não assista, não propague, não permitia a Bíblia no celular. Você era contra ou não? Não, nunca fui. Pelo contrário, eu sempre, até os meninos brincam comigo, eu sou meio blogueiro, sabe? Eu nunca tive dificuldade com a informática. Bem antes da pandemia, nós já transmitíamos alguns cultos da igreja. Tinha o Jovino, tinha outros rapazes da igreja, outros irmãos também que já transmitiam, né, os cultos da igreja, não com uma linha direta como hoje, mas sempre transmitíamos. E eu sempre fui favorável à internet, sempre participei da internet com minhas redes. Eu tenho várias redes sociais, né? E eu sempre participei. E eu sou um dos que hoje eu uso a Bíblia pelo celular. Eu prego com o celular na mão. Até porque um dia me perguntaram, "Ué, pastor, cadê a Bíblia?" Não, eu tenho a Bíblia, mas devido já depois de uns 20 anos, os olhos não enxergam tão bem assim. E aí a Bíblia tem letras maiores, é mais iluminado. Eu usava tablet ou outros equipamentos, agora eu uso o celular. Eu vejo, Fred, que isso aí agora com essa pandemia, com esse momento que a igreja está vivendo, desbloqueou a mente de muitos pastores, né? Alguns, até hoje eu comentava no meu podcast, que algumas pessoas até falava que a internet era do inferno. E eu nunca vi dessa forma. Eu sempre vi que a internet é algo extraordinário que Deus capacitou alguém a criar e que já era uma ferramenta e que hoje é uma ferramenta indispensável para a igreja. Até hoje eu comentava, cadê as pessoas sentadas à nossa frente, dezenas, centenas de pessoas que ficavam nos ouvindo ali presencialmente e agora não estão, né? E nós, como respeitamos também as autoridades, já vão fazer 90 dias que não abrimos a igreja, mas a igreja continua. Eu creio que a igreja está mais presente hoje do que muitas vezes com os cultos presenciais. Mas eu nunca fui contra a internet e eu creio que vai cada dia mais crescer e muitos pastores vão aderir e viram que são ferramentas. Eu costumo dizer que a internet é uma das maravilhosas ferramentas para o século XXI e para a igreja do dia de hoje. Essa é a grande realidade. Pastor, se Jesus vivesse nos tempos de hoje, ele teria um podcast, ele teria uma página no Facebook, um Instagram, ele teria um TikTok, faria vídeos engraçados e cômicos para poder atrair a meninada. Ele seria alguém que usaria essas ferramentas todas de redes sociais para poder propagar de alguma maneira a sua mensagem para as pessoas?
Olha, eu creio que talvez ele não usasse aquele TikTok lá, devido à postura, devido também à exigência do que ele desenvolvia como um grande líder e que o mundo inteiro o admirava, mas indubitavelmente Jesus hoje, não andaria mais de jegue, ele andaria de avião, ele teria um carro. Ele entraria em Jerusalém não montado no jumentinho? Hoje ele não entraria mais de entraria. jumentinho. Hoje ele entraria com um belo Rolls Royce ou com a Ferrari do ano, indubitavelmente. Até talvez nem porque ele quisesse. Mas você imagina se Jesus vivesse entre nós hoje, eu creio que nós daríamos a ele o melhor que tinha na face da terra, né? Por aquilo que ele é e representa. Mas quanto a Jesus, Jesus foi um camarada extremamente moderno para a época dele, né? E até eu brincava esses dias com um pastor, ele era um cara que sabia usar a acústica, ele sabia usar o plenário, ele sabia usar os lugares, porque naquela época, sem todos esses recursos que nós temos hoje, ele pregava para multidões, ele subia no barco, ele subia num monte e as pessoas ficavam ali. Então, indubitavelmente, Fred, se Jesus vivesse hoje, fosse vivo, estivesse entre nós, no sentido humano, né? Com certeza, ele usaria todos os meios de comunicação para propagar o Evangelho, né? Talvez com algumas restrições em alguns aspectos, por causa da sua ético-moral e sua deidade, mas evidentemente, Fred, ele hoje seria um homem que usaria roupas como nós, falaria como nós, e ele falaria a todos da forma que todos o interpretassem, e sem dúvida, Fred, como Jesus chegaria ao mundo inteiro hoje? Ele chegaria por meio de uma internet. Então, eu não estou descaracterizando a deidade de Jesus. Eu estou falando que se Jesus estivesse vivo entre nós hoje, ele usava de toda a tecnologia possível para propagar o reino de Deus. Como nós usamos hoje, né? Nós hoje somos representantes legais de Jesus. E hoje, indubitavelmente, para o mundo inteiro, a internet é o veículo principal hoje da comunicação. Nós estamos aqui, eu quero agradecer muito à faculdade que eu trabalho, as FIO, por poder proporcionar esse espaço para a gente poder fazer aqui. Eu trabalho na educação hoje e a educação, ela está, ou o aluno assiste pela internet ou ele fica sem assistir aula. Agora parece que nós estamos no nosso estado aqui, cada estado é de um jeito, cada país é de um outro, nós estamos ainda, dizem que nós nem entramos no pico da pandemia, Sim. Que parece que vai abrir, mas de repente pode fechar tudo. Nós temos uma cidade aqui próxima, Votuporanga, que abriu o comércio em 2 dias, já teve que fechar as portas do comércio de forma imediata. Então a gente toma uma decisão hoje, mas à noite a gente já tem que tomar uma outra decisão. E a igreja também entrou nesse bolo. Sim. A igreja está fazendo parte desse meio, dessa sociedade. Tem pastores que têm pregado por aí que são os finais dos tempos, que é o Apocalipse. Tem pastores que têm dito que é praga, que é uma peste. Tem pastores que dizem que é política. Tem pastores que dizem que as pessoas, que era algo predestinado por Deus. Qual linha que o pastor entra? Bom, a linha é a seguinte. Para mim e para Deus, principalmente para Deus, não há surpresa. Nós cremos, indubitavelmente, que tudo está sob o controle de Deus. Se alguém disser que Deus fez isso, que Deus colocou isso como uma praga para matar as pessoas, para ele ser Deus, não está correto. Por quê? Porque Deus não precisa colocar uma praga, já chega do Egito. Isso foi lá no Egito. Hoje Deus não precisa disso. Automaticamente, o que está acontecendo no mundo é uma pandemia de um vírus.
e é consequência do pecado do próprio homem. Não é Deus que colocou isso, mas há uma permissão de Deus. Se Deus quiser eliminar essa praga ou essa peste, chame do que quiser, mas é uma pandemia de um vírus chamado Covid-19, se Deus, com a sua onipotência, ele pode transformar isso imediatamente. Eu não vejo como Deus colocando essa praga para matar o povo para dizer que ele é Deus. Não, Deus não precisa disso. É consequência do pecado do homem. O homem, nesses milhares de anos, vem cada vez mais se autodestruindo. E esse vírus é uma consequência. Segundo plano, não é uma questão de escatológica do fim do mundo. Porque coisas piores virão segundo a Bíblia. Então, quem entende da Bíblia, a gente fica triste, não é isso que a gente deseja, não é isso que nós gostaríamos, mas, infelizmente, nos últimos tempos viriam sinais. Se disser que estes já são parte de sinais da vinda de Jesus Cristo, concordo plenamente. E não só esta praga ou essa pandemia, como surgirão outras, como diz Mateus capítulo 24, está lá, discorre tudo isso que está acontecendo. Então eu creio que é uma permissão de Deus, e Deus está permitindo, nesse tempo, que o homem caia em si, que o homem reconheça a soberania de Deus. Eu creio que essa pandemia veio para nos aproximarmos mais, para nós reconhecermos o valor dos outros. Essa pandemia juntou mais as famílias, obviamente, há um aspa que há uma pesquisa que aumentou o número aconteceu, mas em tese foi um tempo de ajuntamento, um tempo de que as pessoas se uniram mais. Nunca houve um despertar da igreja para tanta oração, para tanta comunhão, para tanta solidariedade. Indistintamente, o mundo se voltou a ajudar a estender as mãos. Nessa pandemia, nesse exato momento, não tem mais rico, mais pobre, toda a sociedade, todo o mundo se rendeu, né, a esse vírus. E eu vejo que alguns pastores, eles terminaram exagerando um pouco em suas palavras. E respondendo também ainda, o vírus não é brincadeira, é um vírus fatal para uma série de pessoas que têm algumas limitações de saúde, que é chamado de grupo de risco. Tem os outros que são assintomáticos, mas há necessidade do cuidado para todos indistintamente, até como nós ouvimos tanto pelas comunicações, o zelo não é só por nós, mas pelo próximo, né? Então, não é brincadeira, eu acho que todo mundo tem que respeitar o momento, ser obediente. A partir do momento que foi decretado que a igreja tinha que fechar, nós fechamos a igreja, nós nos reunimos como diretoria, nós conversamos, e até porque, Fred, até fomos criticados, porque as pessoas às vezes colocam um misticismo, não é fé. Nós temos fé suficiente que vamos romper e vamos vencer a pandemia. A pandemia vai passar, mas não é, as pessoas mistificaram demais, né? Se é que eu posso responder de uma forma global, mistificaram. Sim. Porém, vejo que nós temos que respeitar. E outra, a questão das igrejas fecharem não é porque a igreja não tem fé ou porque os pastores não têm fé. É porque nós também somos obedientes às leis. A Bíblia fala em Romanos capítulo 13 que todas as leis foram delegadas por Deus. Então, não é porque somos evangélicos ou qual, não. Todos nós somos obedientes e a lei é não abrir. Então, não abrimos. E se houver essa flexibilidade como está sendo prevista para esse fim de semana, nós abriremos. E se falar fecha, fecharemos de novo. Por quê? Porque se Deus, eu vou pegar até o gancho da outra pergunta. Se Jesus tivesse entre nós hoje, né, na humanidade dele, ele não atravessaria o sinal vermelho. Jesus pagaria impostos como ele mesmo ensinou no Evangelho de Mateus. Jesus não ia transgredir a lei que ele mesmo criou.
Então eu vejo que alguns pastores se precipitaram nas suas palavras, alguns pastores que eles têm a sua fé e não obedeceram, um questionamento de cada um. Mas nós, Igreja Batista da Esperança, decidimos obedecer e vamos abrir se assim for flexibilizado. Se não for, a gente fecha e continuaremos quanto tempo for preciso. Ainda dentro da sua pergunta, que não foi brincadeira, existe... Que tem um monte de pergunta aqui. Mas existe o seguinte critério. Fred, Deus, ele é amor. Deus não muda o seu caráter. Deus, ele Deus ama. E Deus não colocou isso como uma praga para matar. A vontade permissiva. Tem um texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, logo, nós estamos aprendendo, como eu citei agora há pouco, estamos aprendendo a uma nova vida, uma nova dimensão. Nós estamos vendo que nós somos limitados como seres humanos, precisamos de Deus. E também estamos descobrindo dentro de cada um capacidades que antes nós até criamos, mas nunca havíamos despertado. Então eu creio dessa forma. Pode beber uma água, pastor? Que agora eu vou mandar uns abraços aqui, porque tem mais perguntas. Essa parafrase do pastor é fera. Tem aquela outra, Bíblia na Bíblia, realmente, ele tem uns chavões maravilhosos mesmo. Wesley Messias. Eliane Soriano, beijo Eliane Soriano, né? Oi meu anjo, saudades de você, Fred, saudade também. Aline da igreja está assistindo. Aline. Isso. Vou fazer uma palestra com ela, viu? Vai? Psicopedagoga, né? Ela é top. Então nós vamos trabalhar nessa área. Eu vi uma live dela esses dias. Eu vi. Muito bem. Vanessa Passos, acredito... Beijo, Vanessa. Acredito que os fins, nessa ocasião, justificam os meios. E nessa pandemia é continuar ouvindo a palavra de Deus, então é válido. Brenda está assistindo aqui da Fio. Obrigado, Brenda. Pastor Ivo Vicente assistindo. Boa noite a todos. Um grande abraço. Deus. Esse camarada é muito gente boa. Da Primeira Igreja Batista. Abraço, pastor. O Enes Cavalcante, vencedor do Festival Gospel, não lembro o ano, mas está assistindo a gente. Nosso amigo. Você lembra do Enes? Lembro. Tiaguinho tocou com ele. Tocou pra ele. Abraço, meu irmão. Saudade imensa de você. Canta muito. Maico Santana. Abraço, meu amigo aqui da Igreja Mundial. Trabalhamos muito juntos e ele tem uma pergunta muito boa aqui para o senhor, viu? Olha só. Ele está em Campo Grande assistindo a gente, diz que tem um pessoal lá do Mato Grosso conectado com a gente lá junto com ele. Claudinei Pagani, abraço, Claudinei. Leonardo, gente boa. Demais. Leonardo Costa, também da igreja, gente conectado. Boa, Rafael Galan, abraço, Rafael. Fabiano Moura, obrigado, Fabiano, da prefeitura. 3 perfeccionistas entrou aqui hoje. Não conseguimos conectar automaticamente no Instagram, Fabiano. Não sei o que aconteceu. Nós estamos mandando todo mundo do Instagram entrar no Facebook. A gente fez uma manobra aqui e a gente queria fazer. Então juntou uma câmera. Não, vamos colocar 2. Aí chegou o Fabiano, perfeccionista também. Bota 3 câmeras. 3 câmeras. Abraço, Fabiano. Você é um cara sensacional. Você sabe que você está morando no meu coração. Tá bom? Falou, tô dando uma passadinha rapidinho, tá top. Rogério Corado. É o pastor Rogério da Igreja Mundial daqui, que eu frequentei uma época essa igreja. Um abraço, um amigo que eu tenho. Ele tá lá no Pará assistindo a gente, que pastor. Lindo. Um abraço, pastor. Pastor maravilhoso, saudades imensas. Abraço para ti, abraço para missionário. Pergunta do Michael, mas enquanto... Gabriel Guimarães, abraço. Lilian Nascimento, eu acho que é a minha chefe lá em Castilho. Ivo Neves, meu professor, meu pai do coração aqui das FIO, meu coordenador. Olha, abraço, grande abraço. É meu paizão, viu? Grande Fred. Tiago, seu filho tá assistindo, Tiaguinho. Esse eu amo demais. Eu tenho certeza. Alan Ricardo. Gente boa. O Transkids na parada, dupla. Casal lindo. Michela Donadelli, ó. Beijo, te amo, meu amor. Tatiane Ruiz, Tati.
Tati tá assistindo. Beijo, Tati, saudade. Você disse que você ia estar aqui e não veio, né, danada? Elaine Muniz, boa noite, boa noite. Rodrigo da igreja, Rodrigão. Rodrigão. Salvando a gente sempre, eu sempre ligo pra ele nas horas que ele menos pode me atender. O Wesley mandando abraço pra Tati, abraço Fred, Deus abençoe, Rogério Curato, pastor Rogério. Soninha assistindo, abraços, boa noite. Vamos pra pergunta aqui? Vamos lá. A Tatiane mandou um outro chavão do senhor, boa também. Eu vou repetir porque eu não tenho preguiça. Essa é boa, essa é boa. Vamos lá. Pergunta do Michael. Michael, jornalista, tá? Então você sabe que jornalista sempre gosta de apimentar o negócio. Meu Deus. O Michael pergunta assim: como seria a relação de Jesus com as religiões? Ele apoiaria o cristianismo? Pregaria de acordo com o judaísmo? Como seria, pastor? Que pergunta, hein? Vamos lá. Jesus, ele foi um cara de uma comunicação extraordinária. Jesus, em momento nenhum, fez acepção religiosa. Jesus, ele pregou o verdadeiro evangelho da salvação, o evangelho do reino eterno. E para Jesus, tanto o judaísmo como o cristianismo, para ele não ia fazer diferença em questões religiosas. Até porque o cristianismo, Jesus ele não criou religião nenhuma. Jesus não deixou placa de igreja nenhuma. Se você fosse olhar mais a fundo, originalmente ele é judeu. E ele pregaria o judaísmo, mas para ele viver o judaísmo ele teria que viver a lei. E para ele viver a lei contradizia com o que ele veio pregar e ensinar a graça. E implantar e derramar sobre nós a graça. Então, eu creio que Jesus, ele pregaria da mesma forma que ele pregou em toda a sua vida, o reino dos céus, a salvação. Ele pregaria, como ele mesmo afirmou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único elo entre o homem e Deus, o aio, a ponte. Não há como o homem chegar à eternidade se não for por meio de Jesus. E Jesus hoje é reconhecido até por parte não dos ortodoxos, mas Jesus ele é respeitado também pelo judaísmo. Então eu creio que Jesus ele não faria acepção, mas a verdade do evangelho, indubitavelmente, ele pregaria para todas as nações, para todos os povos, para todas as religiões, tal qual ele fez no início. Isso eu creio piamente que ele não faria em momento nenhum acepção. E ele pregaria, ele poderia usar como... Porque Jesus, Fred, e está na Bíblia, como diz lá em Gálatas, ele não veio exterminar a luz. A lei. Ele veio cumprir a lei. Ele mesmo tornou-se a lei, o caminho, a verdade e a vida, né? Então, eu creio que ele pregaria indistintamente para todas as religiões e para todos os povos. Espero que esteja respondido para o meu amigo Michael. Né? Pode mandar mais pergunta, viu, Michael? Pastor, vamos lá. Nós falamos um pouco de Jesus, a característica, se ele estaria, se eu não estaria envolvido a isso. O pastor já disse que o pastor já sempre apoiou. Acho que rapidamente vamos pincelar. O que hoje o pastor vê como uma real mudança que a pandemia trouxe neste momento para a igreja, além desse isolamento social, além dessa parte espiritual. Aí eu vou colocar um pouquinho da minha opinião, né? A minha opinião é a fé, né? Eu acho que muito da fé se perdeu e nada é por acaso, e eu acredito que Deus abalou muito a gente na questão da fé, né? E nós estamos cada dia mais frios, cada dia menos conectados em Deus. Tem índice aí, eu vi uma live muito legal do pastor com outro pastor de Birigui, que eu não me lembro o nome dele, foi essa semana. Pastor Sandro. Isso, pastor Sandro. Eu vi uma estatística que eu achei que o pastor disse, eu não sei de onde que o pastor tirou, qual é a fonte, porém eu achei uma estatística muito forte, aquela estatística, dizendo que as igrejas que já retornaram, 10% das pessoas, em média, têm retornado. Qual é o impacto hoje e nesse primeiro momento que a pandemia
está trazendo para a igreja, pastor? E você que tem vários amigos pastores. O que hoje se discute entre vocês desses impactos que a pandemia trouxe? Para a gente poder traçar o futuro. Bom, 3 aspectos são fundamentais. Primeiro, é que vai ter que fazer uma releitura de como projetar os cultos vindouros. Porque o formato litúrgico da igreja mudou. Até por causa da mídia, da internet. Segundo a estatística que foi fornecida no Brasil, e agora me falhou a fonte, mas veio da Convenção Batista Brasileira, de um dos pastores da Convenção Batista Brasileira, acontece que a igreja agora vai ter que trabalhar o retorno dessas pessoas para dentro dos cultos presenciais. Por quê? Porque o retorno é lento, por várias razões. Primeiro, porque o número admitido de pessoas dentro dos templos, como o nosso templo, cabe 1.000 pessoas sentadas. São 30%. Nós podemos fazer culto no máximo com 300 pessoas. E mesmo assim, os pastores que abriram as igrejas achando que teria um retorno imediato dessas pessoas não estão tendo a estar em aglomeração, e isso é evidente, tem que ser. Segundo plano, os pastores, as igrejas vão ter que trabalhar a fé, e aí teremos, e eu não posso falar pelos outros, tá? Eu vou falar dentro daquilo, da minha releitura, naquilo que eu vou reinventar. Estou pedindo a Deus estratégia e depois vou me sentar com minha liderança para ver que estratégia nós vamos usar. Mas, biblicamente, nós vamos ter que ministrar, pregar para essas pessoas o fortalecimento da fé, para acender de novo a chama no coração dessas pessoas. Vai haver um avivamento, como estamos ouvindo? Vai. Por quê? Porque também, paralelamente, enquanto alguns esfriaram na fé e alguns se frustraram achando que nunca poderiam enfrentar essa situação, também Deus está levantando um povo que reconheceu, muitos para retornarem para o caminho de Deus e outros para reconhecer que Jesus é Senhor. E dentro desse conceito, muitos pastores vão ter que trabalhar muito, porque o seu auditório vai ser novo. Então agora ele vai ter que reinventar de ensinar. Primeiro vai ter que juntar essa liderança da sua igreja, vai ter que renovar o coração desses homens, dessas mulheres, das pessoas que junto movem a igreja, caminham com a igreja. Ele vai ter que se reinventar, porque ele vai receber agora pessoas que estão frustradas, ficaram desanimadas. Por quê, Fred? Nós pecamos às vezes como pastor. Nós preparamos muito bem as pessoas espiritualmente, mas não preparamos emocionalmente, não preparamos elas socialmente para enfrentar tal coisa, tal momento. Embora muitos estão se reinventando, e tem todos os atributos, todas as honras também das pessoas, as virtudes é a palavra correta, porque hoje as pessoas despertaram mais em ajudar uns aos outros. Mas esse segundo aspecto, a igreja vai ter que retomar essa fé e reanimar o coração dos que estão caídos e agora trabalhar, reinventar, reestruturar treinamentos e ensinamentos para fortificar a nova geração ou o novo povo, para estarem não só espiritualmente prontos, mas também prontos emocionalmente, psicologicamente, está ligado emocionalmente, mas socialmente também, para enfrentar qualquer uma outra circunstância. E em terceiro aspecto, é que muitos destas igrejas, ela vai levar aí até o fim do ano, eu creio, como alguns pastores mais experientes do que eu, estou falando dentro do meu contexto, não posso falar pela igreja de ninguém, mas conversando com pastores experientes, pastores que têm, sabem, conhecem a questão de estratégia, são pastores empreendedores, pastores que têm estratégia de crescimento, Então eu creio que isso levará, olha lá, não quero ser pessimista, mas isso leva até o fim do ano
para que nós tenhamos a igreja novamente dentro do patamar que vínhamos antes. Mas qualquer pastor, qualquer igreja que achar que vai abrir as portas e vai ser aquele boom de pessoas, isso não vai. Isso agora vai ser gradativo, porque as pessoas vão... Eu vou falar uma coisa, não tem nada a ver, mas necessário. Fred, os pastores que não se prepararem, eles vão ter muita dificuldade, porque nós vamos enfrentar um auditório agora que está extremamente conhecedor, que estão recebendo uma enxurrada de conhecimento bíblico, teológico. Tem ótimos pregadores no mundo, na nossa nação, Brasil, tem muitos bons pregadores e são homens que estão despejando conhecimento. E o povo estão já ficando tão acostumado com ouvir tantas palavras e de tantos grandes conhecedores que o pastor se prepare porque ele vai ser extremamente exigido. E até se prepare porque vai haver muitas comparações. Tipo, olha, fulano prega melhor, olha, eu prefiro assistir a live, porque isso já começou. Isso já começou. Algumas pessoas, você começa uma live com 40, 50 pessoas, 100 pessoas. Tive o privilégio de começar a live com quase 200 pessoas, aí depois foi para 400 e pouco, de repente começou a cair. Por quê? E depois eu fui aprender e ver. Se você não tiver um assunto atrativo, se você não estiver correspondendo à expectativa daquilo que a pessoa quer ouvir e saber, ela vai procurar, porque agora ela tem um monte de opções para crescer. Esse é o aspecto de hoje. E daqui 3 meses, 6 meses, até o final do ano, se prepare. Vai ter muita mudança na igreja. Tanto da questão da membrologia, também do aspecto pastoral, como conduzir o povo agora, e as pessoas, elas já estão mais exigentes. Quando você conversa, às vezes, particularmente com alguém, eles começam a vir em cima de você com tanto conhecimento que você fala assim, rapaz, eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar mais, eu tenho que mergulhar, porque as pessoas estão muito bem informadas. Dentro de uma empresa, o comparativo muitas vezes é positivo. No comércio, então, a concorrência é muito boa, faz crescer. Nesse aspecto, o comparativo e a concorrência, entre aspas, né? Porque igreja não existe concorrente, porque lá no céu seremos todos iguais, né? Única placa. Nesse aspecto, isso vai fazer bem? Não, porque aí você mexeu numa coisa que eu quero muito ressaltar. É a hora também que os pastores precisam ser maduros, convictos, conscientes daquilo que são. Por quê? Porque primeiro ele tem que pregar, trabalhar com uma igreja segundo o seu conhecimento e a sua membrologia. Não adianta eu inventar. Eu não vou citar nomes de pregadores, né, por questões ético-moral. Eu conheço pregadores maravilhosos. E se eu quiser ser eles, eu vou deixar a desejar, porque eu vou ter que imitá-los. Eu vou ter que ser como hoje eu falava no podcast, eu vou ter que ser um papagaio de auditório. Né? Eu vou repetir dos outros, porque eu jamais me assemelharei a grandes pregadores que nós temos hoje no Brasil. Agora, o que isso vai acontecer? Vai haver comparações, mas o pastor tem que ser muito consciente dele dar o que ele tem de melhor porque isso se faz necessário. Também isso obriga aos pastores a se dedicar mais. Com certeza. Não é época mais de pastor preguiçoso. Desculpa a colocação, né? Mas é uma verdade. Pastor que empurrava com a barriga, pastor que lia um livro por ano, que lia a Bíblia apenas porque queria manter uma religiosidade. E o Ctrl-C, Ctrl-V de pregações da internet? Ô Fred, aí é falta de oração, de leitura e dedicação. Isso, você acha que vai ter um pouquinho de mudança nisso? Não, Fred, vai porque assim, deixa eu emendar uma pergunta. Não, deixa eu só concluir isso aqui. Tá, porque eu tô doido para emendar uma eu pergunta. sei, porque na verdade é assim, vai muito do caráter do pastor. Sim. Né?
Porque eu sempre ensinei, quando eu dava aula na faculdade, eu sempre falava uma coisa: não é errado e jamais será errado se você fizer uma pregação ou você escrever um livro e eu pegar na sua pregação que eu use alguns trechos ou algumas frases que você falou. Não é errado eu falar do que você falou como ensinamento e me referir, obviamente, falar: olha, o pastor Fred entendeu a linguagem. Não. Mas, então, exemplo, o pastor Fred falou isso e isso, não é errado. A questão do Ctrl+C ou Ctrl+V é porque às vezes o camarada pega isso daí e coloca como se ele tivesse falado. Então aí é plagiamento, isso aí é plagiar. Agora, de você ler um livro, e você pode ler um livro e tirar belos e maravilhosos estudos e você citar, porque não é errado. Por exemplo, senão nós estávamos mortos. Você vê fazer uma aula de filosofia e você começar a falar de Freud, ou perdão, deu até um branco que eu falei Freud agora, filosofia de Sócrates. Sim. Né? É que eu estou lendo muito Freud, Que bom. Mas você pega e pega uma frase filosófica de Sócrates e você falar como se fosse sua. Quer dizer, você pode citar Sócrates, você pode até também citar Freud, dependendo da palestra, né, sendo psicologia ou psicanálise, você pode citar, mas você tem que citar a fonte. Isso não é errado, entendeu, Fred? Agora, o Ctrl+C e o Ctrl+V, isso já tinha. Isso não vai acontecer, Fred. Isso já tem de muito tempo. Eu vou emendar uma pergunta, mas deixa eu mandar um abraço aqui. Tatiane Ruiz disse... Não, a Tati falou só Tati. Isso eu já mandei pra você, eu acho que você não estava ao vivo ainda. Soninha falou, te prepara! Era uma expressão que eu usava no rádio. Te prepara! Todo mundo lembra disso. Alessio mandou coraçãozinho. Ele você pode chamar de pastor, esse você pode. Rafaela Góes, da igreja, abraço, Rafaela, acompanha sempre a gente. Daniela Poupe, ela estava também uma época com a gente, acho que ela estava no mesmo festival que o Enes ganhou, o Enes Cavalcante ganhou aqui na Ilha Solteira, e é uma missionária, ela visitou o estúdio com a gente e também acompanhava Crescendo Espiritualmente. Abraço, Daniela. Bruno Lohan, meu funcionário ali na Ilha Solteira, abraço pro Brunão que está assistindo. O Alan concordou com uma colocação que o pastor disse, da Transkids, verdade. O emocional está muito abalado. E eu vou emendar uma pergunta nisso daí, tá bom? Mas mandar um abraço para Eliana Pires, Josué Nascimento, que está assistindo. Né? Pastor Josué. Pastor Josué. Abraço, pastor Josué. Eliana Pires não é missionária não, né? Não. Então tá bom. A Anne Michele, minha aluninha de Castilho, tá assistindo a gente, tá com saudade das reuniões, eu também tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? E espero que acabe logo isso, passe o mais rápido possível pra gente estar junto novamente. Pastor Rogério Curado, lá do Pará, que estava aqui em Pereira, missionário, é um pastor que viaja o Brasil inteiro, evangelista nato. Ele diz assim: temos que trabalhar muito forte na área da libertação. As pessoas estão depressivas e endemoniadas. Muitas pessoas estão cometendo suicídio. Temos que trabalhar forte. A salvação, o Espírito Santo vai reavivar a igreja novamente. Tá bom, em cima desse questionamento... Olha, o Rogério, você não tá mais no Pará, rapaz? Você tá no Rio de Janeiro. Olha. Tá falando que ele anda? Esse homem anda. Fernanda França tá lá no Paraná assistindo a gente e ela já tinha até compartilhado a nossa live antes de iniciar. Abraço, Fernanda, também acompanhava a gente no Crescendo Espiritualmente. Em cima disso que o pastor Rogério falou aqui, ele citou a palavra suicídio. Em cima disso que o Alan citou aqui, o Alan é um empresário aqui na nossa cidade, né? O emocional tá muito abalado, tá mesmo, principalmente de empresário, né? Em cima disso, eu vou emendar algo, e o pastor falou muito de um pouquinho da parte da filosofia e da psicologia. Nós temos manias dentro de igreja, e tem épocas. E a parte dessa comparação fez com que algumas palavras da moda, que antigamente demorava mais, né? Antigamente, as mudanças de um louvor dentro de uma igreja demorava-se mais.
Acabou de falar aqui de batalha espiritual, pastor Rogério, né? Então teve uma época de batalha espiritual. Aí teve uma época de falar o termo extravagante. Aí o termo estou apaixonado. Aí teve tantos outros termos. E agora parece que a onda na igreja é falar sobre pensamentos tóxicos. Não que isso eu sou contra, pelo amor de Deus, acho muito importante e a psicologia tem um papel fundamental para o desenvolvimento e para a mente do ser humano, a psiquiatria também tem. Mas isso teve uma onda muito mais rápida do que outras, porque a internet colabora para isso e é onde tem essa característica muito forte e a igreja está entrando nisso. Pensamentos tóxicos. Não seria um pouquinho de pensamento positivo? Aonde a igreja vai parar nisso? Na volta, a igreja do futuro. Hoje é uma igreja mais depressiva? Quando a gente aceita esse tipo de termo, vou concluir. A igreja ela é mais depressiva hoje? As pessoas são mais estressadas hoje quando a gente aceita esse termo que nós temos pensamentos tóxicos e que nós vemos muitas vezes suicídios até mesmo de pastores. Teve umas notícias muito fortes há poucos tempos atrás, né? 1, 2 anos, tivemos várias séries assim, de acontecimentos. A igreja, ela está fortalecida realmente nesse princípio de ter uma linha onde a psicologia tem realmente que entrar para a igreja do futuro de forma forte? Ou isso não vai atrapalhar um pouquinho a espiritualidade e a fé? Essa pergunta aí é forte, mas vamos lá. Fred, Jesus ele era homem-deus, Deus-homem, quando viveu entre nós. E tanto Jesus como o apóstolo Paulo, eles falavam da mente do homem. Eles falaram do fortalecimento da mente do homem. E a psicologia, Fred, está presente em tudo. Nas mensagens de Jesus, não no literal como nós entendemos hoje, e aí quem está me ouvindo vai entender, eu vou resumir, vou explicar melhor, que é o seguinte, Fred, a igreja em si, ela não está depressiva. A igreja em si está passando por uma crise. Quanto às pessoas cristãs verdadeiramente convictas da sua fé, aí você vai entender a questão que eu falei da psicologia. Os cristãos, que a gente tem a terminologia de dizer o seguinte, curados, libertos, ou seja, aquele cristão que foi restaurado emocionalmente, que foi restaurado familiarmente, socialmente e adquiriu uma maturidade espiritual e ele já está numa plenitude, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, ele chegou na plenitude do crescimento do Filho de Deus. Esse cristão, ele pode estar triste, ele está passando por lutas e batalhas, porque cristão também passa por lutas e batalhas, né? Porém, esses cristãos, eles vão permanecer firmes, porque a sua fé é inabalável, como diz Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 35. Não é a fome, não é a nudez, a perseguição, não é a espada que vai nos separar do amor de Cristo. Então, essa igreja, com essas pessoas firmes na fé, que transcende as limitações humanas e as circunstâncias à nossa volta, essa igreja vai continuar. Essa igreja vai estar firme. Ela vai romper. Ela não vai estar, ela já está, ela é essa igreja. Logo, algumas pessoas, que nós temos a linguagem crentez, de novas convertidas, pessoas que ainda estavam em processos de cura, de libertação, tal como o pastor faleja, com quadros depressivos, de ansiedades, pessoas com traumas e N situações de caráter emocionais, essas pessoas, nesse exato momento, sofreram um baque maior. Como também, em terceiro ponto, virão para a igreja pessoas que vão estar totalmente desequilibradas emocionalmente, porque nesta quarentena
muitas pessoas que perderam o emprego, né? Perderam algum ente querido por causa do Covid, pessoas que estão assim financeiramente quebradas, empresários que faliram e N situações, essas pessoas vão voltar para a igreja. E essas pessoas elas vão querer uma resposta para a sua vida. E a resposta que as igrejas vão ter e deverão ter, que logo implica na pessoa do pastor, é que essa igreja precisa estar preparada para receber essas pessoas e as igrejas têm que ter conhecimento, pessoas capacitadas para dar o respaldo emocional e, por que não, psicológico, psiquiátrico, psicanalítico na vida dessas pessoas. Porque houve um tempo, Fred, em que se falar de psicólogo, psiquiatra e psicanalista era como falar de demônios. Houve uma época que as pessoas, quando estavam depressivas, eram tomadas como endemoniadas ou possessas de demônios. E, na verdade, depressão é uma doença em que espiritualmente, no reino espiritual, pode se apoderar dessa doença e levar a pessoa a outro quadro extremo que não é o que cabe na pergunta. Porém, as igrejas, elas vão precisar de psicólogos, elas vão precisar de psiquiatras, elas vão precisar de psicanalistas. Por quê? Porque a doença atual, pós-pandemia, é essa. Exemplo, só para abrir mais a mente do que nos ouve. Hoje, qual é a carência que nós precisamos? De uma vacina que venha eliminar o Covid-19. Então, hoje, o mundo corre em busca de uma vacina. Certo? Porque hoje precisa de uma vacina. Os pastores conscientes, de mente aberta, estão orando, obviamente que a fé não morre, Fred. Entendeu? Quem tem fé, tem fé. Entendeu? Isso é indiscutível. Com certeza. Então, os pastores estão orando, tenho certeza, para que Deus capacite homens, seja em qual nação for, seja nos outros países, e principalmente o Brasil, que nessa área de vacina, modestamente, é um dos mais desenvolvidos do mundo. Eu creio que o Brasil é perigoso chegar primeiro do que todo mundo na questão de vacina, porque o Brasil é maravilhoso. Então, hoje, o desejo que nós queremos é cura das vidas, mas cura física, cura desse Covid, que as pessoas não morram com essa doença. Esse é o desejo. Agora imagine, Fred, quando passar essa pandemia, vai sobrar, repito, a igreja vai continuar a mesma, a igreja é a mesma, os cristãos fundamentados na palavra de Deus e que tem Jesus como Senhor e Salvador e vive na dimensão do Espírito de Deus, vai continuar firme do mesmo jeito. Essas pessoas que vierem carentes, necessitadas de ajudas psicológicas, de ajuda psiquiátrica, não importa qual, esses pastores vão ter que ter conhecimento para reconhecer o quadro da pessoa e direcionar, porque nem todos os pastores são psicanalistas, nem todos os pastores são psicólogos, nem todos os pastores são psiquiatras, embora qualquer um destes podem ser pastor, idem, ou pastor pode ser. Entendeu? Ele vai usar o seu profissionalismo, além da fé, para ajudar essas pessoas. Então eu acho que todos os pastores têm que abrir a mente, que casos espirituais são espirituais. Entendeu? Casos de espirituais tem que tratar como o pastor falou. Ora, repreende, expulsa no nome de Jesus. Mas tem casos que o pastor vai ter que aconselhar, cuidar, orientar e direcionar essa pessoa para um profissional. Exemplo, hoje na nossa igreja nós temos o privilégio de ter psicopedagogas, nós temos o psicólogos, privilégio de ter vários psicólogos, então talvez algum quadro vai chegar para mim e que não vai ser da minha alçada e eu vou chegar e direcionar. Embora provavelmente o ano que vem estarei formado em psicanálise, estou quase terminando o meu curso, mas hoje eu não posso clinicar.
Então, se daqui 3 meses a igreja estiver em pleno funcionamento, eu não vou clinicar ninguém, porque eu não estou apto, não estou credenciado. Mas eu vou direcionar para tantas psicólogas que tem na nossa igreja, como de outras igrejas, que por sinal, hoje, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas estão oferecendo os seus trabalhos, e a maioria, Fred, nem interessada em ganhar dinheiro, mas ajudar uma geração que não estava preparada para enfrentar essas crises. Por quê? Crises como essa já houve, Fred. No tempo da peste negra, da bubônica, na época da febre amarela, entendeu? Que teve isolamento, não foi com essa dimensão. Sim. Porque hoje... Não tinha a informação tão rápida. Exatamente. Porque na hora que apareceu lá na China, no outro dia o mundo sabia. Já sabia. O mundo começou a se prevenir. Naquela época, não. Então, da mesma forma, Fred, eu creio, isso eu não estou generalizando, estou falando que todo mundo tem que ser igual. Mas o pastor que não tiver esse entendimento, aí vai ser complicado para ele conduzir a igreja. E o pastor se prepare. Porque não precisa nem ser pós-pandemia, nós já estávamos vivendo isso. E quando chegava pessoas que conversavam comigo, e fazia atendimento, eu observava que o quadro não era espiritual. Era clínico. Era clínico, né? Então, não cabe contar testemunha aqui, exemplo, mas teve gente que botou a mão na cabeça do outro e ficou sai, e passou um litro de óleo na pessoa, expulsando uma coisa que a pessoa estava tendo uma crise epilética e alguém dizendo que era demônio. Então, consegui responder aí? Com certeza conseguiu. E é uma pena porque o nosso tempo se foi. Estourou. Passamos mais de 1 hora de conversa. Que isso? Você acredita nisso, William? Mandar um abraço aqui pro restante que falta. Se eu esqueci alguém, me perdoa, por favor, tá? Porque estou tentando controlar aqui. A gente tentou por Instagram, não conseguimos, mas acredito que nós conseguimos direcionar o pessoal pro Facebook, né? Bastante. A Ellen Cristina, eu também estou aqui. Obrigado, Ellen, da igreja. Que bom que você está conosco. Isso. A Cida, com certeza tem muita gente com problemas emocionais, mas que estão servindo na obra de Deus, mesmo assim, pela fé. Exatamente. A fé transcende, é o que eu falei, a fé, a igreja, os cristãos maduros, como eu citei, os cristãos que têm esse entendimento da sua fé inabalável em Cristo, mesmo com suas crises, ele supera e ele consegue romper isso daí. Lia Carvalho, manda um abraço para ela. Fala, oi, meu querido pastor. Lia é um amor de pessoa. Um beijo para ti, querida. E em cima daquilo que a Cida falou aqui, faltando 4 minutos para encerrar, ainda existe preconceitos. Existe. Nós vamos ter que trabalhar muito nessa questão como igreja no futuro, mas é uma realidade que a sociedade está vivendo. Nós não vamos fugir disso como igreja. As pessoas vão voltar piores no seu emocional, porque existe uma frase muito grande que o pessoal falava no início da pandemia, mas depois parece que cortou e cada um ficou no seu quadrado, como dizem por aí. Tá todo mundo no mesmo barco e ninguém estava no mesmo barco, né? A família estava no mesmo barco, estava todo mundo passando pela mesma tempestade, mas não o mesmo barco. E cada um tem a sua história, cada um tem os seus problemas, faltou muita empatia na sociedade. Acredito que a igreja teve um posicionamento firme nesse sentido. Cresceu muito, empatia, cresceu muito. Crescemos nisso. Saber se colocar no lugar do outro. Exatamente. E nós vamos ter que nos desenvolver nisso. Então, para a gente terminar esse bate-papo, concluir tão rapidamente para a gente poder encerrar, a igreja do futuro, que está tão próximo agora, né? Ela tem que estar posicionada de que maneira? Primeiro em Deus. Primeiro na palavra. Isso é imutável, intransferível, inegociável, Fred. A Bíblia, a palavra de Deus, a igreja, consolidada na rocha, como está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra edificareis a minha igreja, essa não muda, Fred. Pode pegar fogo no mundo, pode explodir outro Big Bang do mundo, pode acontecer o que quiser, essa igreja permanece.
Os verdadeiros cristãos, na alegria, na tristeza, na morte, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,35, esse não vai abrir mão de Jesus. A igreja é posicionada, é a noiva de Cristo. Jesus morreu por ela, se entregou por ela, então ele vai cuidar dela. Essa igreja vai viver, essa igreja ela vai transcender, nada vai apagar, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, como diz a própria Bíblia. Essa igreja vai estar viva, ela é viva, sabe por quê? Porque a igreja não depende de 4 paredes, Fred. E isso está ensinando muitos pastores que pensavam nos seus megatemplos, que pensavam nos seus elefantes brancos e viram que o templo não segura a igreja, não é um templo. E nós somos a igreja verdadeira. Então essa não morre. Porque se houver perseguição, como é o papo para um outro dia, a perseguição que o povo achou que era no tiro na espada, ela está aí, bem invisível e real, né? Então a igreja não morre, a igreja é única, a igreja é verdadeira, a Bíblia sempre será a palavra de Deus, e todos que viverem na palavra de Deus e crê que Jesus é o Senhor e Salvador, e o confessá-lo como Senhor e Salvador, vai para o céu, não há o que duvidar disto. E a igreja está viva, Fred, a igreja não morre. Nós temos lutas, e nós sabemos que vamos enfrentar lutas. Jesus não negou, porque tem muita gente que acha que ser cristão está livre de tudo. Está enganado. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então, lutas eu terei, você, nós teremos lutas, seja elas quais forem. Mas como igreja, como filhos de Deus, firme na rocha, até morrer. Porque a igreja física presencial nunca vai acabar. Jamais. Vai ter uma remodelagem. Sim. Nós vamos ter que nos enquadrar. Mas ela viva sempre estará. Não é, pastor? A igreja primitiva, ela existiu sem templo. Era nas casas. Depois de Constantino é que surgiu todos esses templos, né, que nós conhecemos. Sim. Mas a igreja está aqui. Você pode ser uma igreja na sua, na casa do William, na minha, em todos os lugares nós podemos ser igreja. Pastor, muito obrigado. Obrigado, Wilfred. Foi muito bom. Eu espero que todos aí que estão conectados tenham gostado. E comente se você gostou, se você não gostou, que todo comentário é muito válido. Obrigado de coração. O pessoal que estava com saudade do bate-papo do Crescendo Espiritualmente, espero ter saciado um pouquinho. E o pessoal está falando, volta o programa, quem sabe, se tiver na vontade de Deus. E quem sabe volta também reformulado nesse tempo de modernidade. Reformulado no tempo live? Por que não mais lives, né? Beijo, Tati, beijo, Lelê, beijo todo mundo que assistiu, todo mundo da igreja, pessoal de fora, amigos, quem vai assistir essa live. E a gente espera que tenha aberto um pouquinho a sua mente e que nós possamos aí ter mais encontros como esse. Amém. Obrigado, Fred. Obrigado pelo momento, pela oportunidade, às pessoas que nos ouviram até agora. Abraço a esses pastores que não conheço fisicamente, mas receba meu abraço, meu beijo. Obrigado. E também, vamos ser igreja, continuamos igreja. O cumprimento é assim agora, você sabe, né? Lógico que sabe, né? Tchau! Tchau!